Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa sétima aula. E no nosso vídeo hoje, vamos abordar um pouco sobre o expressionismo, que foi um movimento artístico que surgiu em meados do século XIX para início do século XX. Mas antes de nós adentrarmos sobre o expressionismo, eu preciso lembrar a vocês que é de suma importância que vocês, antes de iniciarem a responder o exercício, que vocês leiam com bastante atenção e dedicação os conteúdos do módulo 3 do nosso livro. Por quê? O nosso exercício, ele foi elaborado com base nesses conteúdos do módulo 3. Então, voltando para a nossa videoaula, antes de adentrarmos especificamente no expressionismo que surgiu na Alemanha, vamos falar de dois artistas. Um artista brasileiro e um outro mexicano. O brasileiro é Flávio de Carvalho, que lá no sexto ano a gente conheceu um pouquinho sobre performance do Flávio de Carvalho. Só que com o passar dos anos, Flávio de Carvalho, ele também é tido como um artista expressionista brasileiro. E aqui no nosso livro nós vamos encontrar uma série com 3 imagens que mostra, o nome da série se chama Série Trágica, Minha Mãe Morrendo. Ou seja, é uma série na qual Flávio de Carvalho mostra em 3 desenhos no qual ele utilizou carvão para desenhar momentos em que sua mãe estava morrendo. Ou seja, os artistas, eles utilizam de temas que para muitos de nós são temas absurdos, são temas que assustam. Ah, mas por que esse artista utilizou esse tema? Que traz o quê? Traz emoção. Lembra da última aula que nós falamos sobre sentimentos e emoções? Então, nós estamos dando continuidade. Então, se vocês observarem a série de desenhos de Flávio de Carvalho, vocês vão perceber a dramaticidade e a emoção no traço de Flávio de Carvalho. E utilizando o quê? Utilizando como técnica o desenho a base do carvão. Depois de falarmos de Flávio de Carvalho, vamos falar de uma artista mexicana chamada Frida Kahlo. Eu também andei falando no sexto ano sobre a Frida Kahlo. Tá? Frida Kahlo era uma artista que ela começou a trabalhar muito jovem. E a arte da Frida Kahlo era toda baseada na sua história de vida, no seu sofrimento de vida. Porque ela passou alguns anos após sofrer um acidente de carro, ela ficou em cima de uma cama sem poder se movimentar durante alguns anos. E para facilitar, para que ela pudesse ver o mundo de uma outra forma, o pai dela mandou instalar no teto do quarto dela, sobre a cama, um espelho. E o que ele fez? Ele comprou
tintas e telas e deu para ela se expressar. E aí ela começou a retratar a sua própria história. Ela começou a produzir vários autorretratos. Lembra da última aula que nós falamos sobre autorretratos? Então, Frida Kahlo é uma entre muitos artistas que produziram autorretratos, ou seja, usou da sua própria imagem para criar a sua arte. Tá? E também traz o quê? Traz dramaticidade, traz emoção, tá? Deixando Frida Kahlo e Flávio de Carvalho, vamos falar um pouco sobre o expressionismo na Alemanha. Mas antes, eu preciso falar de um outro artista brasileiro que ainda vive, que tem hoje 72 anos, que se chama Cyrano Franco. Cyrano Franco, ele criou um trabalho bastante significativo, porque o trabalho dele é expressivo, é político, né? Ele usa a arte dele para falar do momento em que a sociedade se encontra, tá? Portanto, a arte não é apenas para enfeitar uma parede, como vocês estão vendo aqui, tá? A arte, ela serve para você falar de algo que não está te agradando, que não nos agrada. A arte é para provocar. Ela pode transmitir emoção, prazer, né? Alegria, mas ela pode também transmitir dor, tristeza. E uma das obras de Cyrano Franco, ele usou um acidente nuclear que aconteceu no estado de Goiás no ano de 1987, quando no bairro onde ele morava, lá em Goiás, em Goiânia, perdão, que é a capital de Goiás, uma cápsula foi aberta indevidamente e terminou contaminando muitas pessoas num raio muito grande. Muitas pessoas até hoje sofrem com a radiação do césio no seu organismo. Quem sobreviveu, porque algumas pessoas vieram a óbito, tá? Então a arte também utiliza desses elementos, desses acidentes que acontecem no nosso cotidiano, tá? Vindo para a questão do expressionismo propriamente dito, na Alemanha, ele surge em meados do século XIX para início do século XX. O expressionismo, ele vai usar como elemento de expressão essas questões, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial serviram como ferramenta para os artistas expressionistas. O maior artista do movimento expressionista alemão é o autor da obra O Grito, Edvard Munch, que também os artistas do expressionismo se inspiraram também em alguns artistas anteriores a eles, como é o caso de Van Gogh, que serviu de inspiração para muitos artistas do expressionismo.
O expressionismo, ele teve surgiram dois grupos que tinham bastante expressividade dentro do movimento, que foi o grupo A Ponte e o grupo o Cavaleiro Azul, perdão, o Cavaleiro Azul. Ou seja, dois grupos bastante significativos. Grupos esses que se reuniam para criar uma arte única, fora dos padrões anteriores. Uma arte que trazia a dramaticidade, a crueldade das guerras no mundo todo. Eles procuravam mostrar na sua arte essa expressividade. E o expressionismo não foi apenas um movimento artístico das artes plásticas. Ele foi literário, poético e filosófico. Tá? Meus queridos, não quero me estender mais, parar por aqui. Então, espero que esse vídeo auxilie vocês na hora de responder o seu exercício, tá? Peço também a vocês que lavem bastante as mãos com água e sabão para se prevenir contra o coronavírus. Se houver a necessidade de ir à rua, use máscaras e álcool em gel. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.